Bom dia. Bom dia a todos. Veja só, hoje nós iniciaremos o livro 3. Esse livro 3 a gente vai continuar vendo sobre a história geral. Então, veja só, nós vamos ver esse livro 3, a história geral, mas também a gente vai ver também sobre a questão do Brasil. Bem, nesses assuntos no decorrer. E também a gente vai ver. Essa primeira parte do assunto, nós vamos estudar sobre a Guerra Fria. Nós vamos estudar sobre a Guerra Fria. Então, a Guerra Fria, onde o mundo vai ficar dividido entre capitalistas com os Estados Unidos e socialistas ou comunistas com a União Soviética. Então, veja só, a gente vai trabalhar isso na unidade 5, no livro 3 de vocês. Então, o primeiro tema que nós vamos trabalhar vai ser a configuração geopolítica no mundo bipolar. É o que nós vamos trabalhar hoje, ok? Então, nós vamos trabalhar isso hoje. Então, dentro desse assunto, nós vamos trabalhar as origens do conflito, a ofensiva dos Estados Unidos, a contraofensiva soviética, o anticomunismo dos Estados Unidos e a corrida armamentista e espacial. O segundo tema que nós vamos trabalhar nesse livro 3, relacionados à Guerra Fria, vai ser Guerra-Revolução na Ásia. Então, vai ser a Revolução Chinesa de 1949 e a Guerra da Coreia, onde dividiu a Coreia em duas, como nós conhecemos hoje. Então, os pontos vai ser duas revoluções na China, a República Popular da China e a Guerra da Divisão da Coreia. O tema 3, nós vamos trabalhar sobre a Revolução Cubana. Então, a gente vai trabalhar a Revolução Cubana. Então, nós vamos ver da guerra ao socialismo e o socialismo em Cuba. E o quarto tema dessa primeira parte do assunto, nós vamos ver reformas e contestações na Guerra Fria. Então, a gente vai ver as reformas na Europa Ocidental. Nós vamos ver o maio de 1968 na França, que aconteceu em maio de 1968 na França. A Primavera de Praga, o que ocorreu esse protesto na Tchecoslováquia, contra a cultura e feminismo e a segregação dos negros nos Estados Unidos. Então, nós vamos ver nesse tema 4. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre os temas que vão ser trabalhados aqui, essa primeira parte? Vou falar da segunda parte dos temas que vai ser trabalhado nesse livro 3. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, veja só. A segunda parte do livro 3 vai ser as independências da África e da Ásia. Veja só. No tema 1, nós vamos trabalhar sobre as independências na África. Então, nós vamos ver a crise do imperialismo europeu, os processos de independências que ocorreram na África e o fim do Império Português. Então, esses vai ser no primeiro tema que a gente vai trabalhar da unidade 6, relacionadas à independência na África e na Ásia. O segundo tema vai ser os desafios da África livre. Então, novos países, novas fronteiras e a nova diáspora africana. O terceiro tema, nós vamos trabalhar sobre a política do apartheid na África do Sul. Então, a gente vai ver especificadamente a África do Sul, a questão da política do apartheid.
Então, os temas que nós vamos trabalhar é a legislação segregacionista, a resistência ao apartheid e o Ubuntu e a difícil reconciliação. E no quarto e último tema, a gente vai ver as independências na Ásia, que vai ser justamente a independência da Índia, a independência da Indochina e a guerra do Vietnã. Ok? Então, isso nós vamos ver na segunda parte. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre os assuntos que nós vamos trabalhar, minha gente? Preste atenção. Nessa primeira parte aqui do assunto, nós vamos trabalhar sobre a Guerra Fria, o que ocorreu pós Segunda Guerra Mundial. E nesse segundo ponto, que é as independências da África e da Ásia, ela também é dentro da Guerra Fria. Só que a gente vê o quê? Por fora, tá entendendo? Esses assuntos. Então, vai ser quando a África e a Ásia, a maioria dos países, ficaram o quê? Independentes. O ano passado, nós estudamos o quê? Como é que essas regiões foram o quê? Colonizadas. A gente viu no 8º ano. As colonizações a gente estudou, que foi com o nome de imperialismo. Então, esse ano a gente vai ver a descolonização. A gente vai ver a independências dessas regiões, ok? Mas esse assunto ele também é dentro da Guerra Fria, porque a Guerra Fria ela foi de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, 45, 46, e ela vai até 1991. Então, quase o quê? Quase 50 anos de guerra, o quê? De Guerra Fria. Ok? Então, veja só. A gente vai ver sobre a Guerra Fria. Vai ver sobre a Guerra Fria agora. Veja só. Na abertura do livro de vocês, na página 200, quem pegou o livro, tem o quê? Tem uma imagem mostrando o quê? Um jovem no alto de um semáforo acompanhando a passeata durante as mobilizações de maio de 1968, em Paris, na França. Veja só, nós vamos estudar, pessoal, esse evento aqui, esse fato, em 1968, que ocorreu em maio na França, no quarto tema que eu disse a vocês, mas a abertura do assunto, do capítulo, ele fala justamente essa imagem aqui, tá entendendo? Desse maio de 1968, considerado o quê? Revolucionário. Veja só, nós vamos ver agora o que foi a Guerra Fria. Então, o primeiro tema é a configuração geopolítica no mundo bipolar. Então, veja só, após a Segunda Guerra Mundial, os países que venceram a guerra, principalmente as duas grandes superpotências, os Estados Unidos, com seu modelo, com sua ideologia capitalista, e a União Soviética, com sua ideologia ou modelo socialista comunista. Então, veja só, eles dois foram os grandes vencedores da guerra. Então, a hegemonia marcada por esses dois países. Então, nos tratados que foram feitos para resolver a Segunda Guerra Mundial, que foram feitos, minha gente, diversos tratados, como as conferências de Yalta, o Tratado de Yalta, a de Potsdam. Então, a de Yalta foi em fevereiro de 1945 e Potsdam foi em julho e agosto, que definiram a partilha das áreas do mundo de influência dos Estados Unidos e União Soviética. E também estabeleceu a divisão da Alemanha. A Alemanha ela foi dividida em duas. Em Alemanha Ocidental, controlada pelos Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, pelo modelo capitalista, e a Alemanha Oriental,
controlada pela União Soviética. Então, veja só, então esses acirramentos que houve nos tratados, esses acirramentos, foi que nasceu a Guerra Fria. Então, a Guerra Fria ela nasceu a partir da resolução desses tratados. Então, a Guerra Fria foi o quê? Se a gente for colocar uma definição clássica, foi a divisão do mundo entre a geopolítica dos Estados Unidos, um modelo capitalista, e a União Soviética com um modelo socialista, ok? Pós Segunda Guerra Mundial. Então, isso seria o quê? A definição do que é Guerra Fria. Alguma pergunta, Gabriela, sobre o que é Guerra Fria? Maria Gabriela, alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que até agora não, professor. Pronto. Então, essa é a definição clássica, ok? Então, a origem do conflito, só para botar aqui, foi na resolução desses tratados, ok? Nesses tratados, nessas conferências que eu falei de Yalta e de Potsdam. Uma foi antes do término da guerra, que a guerra só terminou em agosto. E a outra aconteceu quando a guerra tinha terminado, tinha iniciado em julho, mas terminou em agosto, que eram as resoluções. Veja só, então, ficou essa divisão. Vocês vão encontrar, minha gente, assim, por exemplo, muitas charges, muitas imagens, vocês vão encontrar, por exemplo, no livro de vocês tem 2 homens gordos, representando os presidentes de cada um dos países, um é Khrushchev e o outro é Nixon, e veja só, com os símbolos dos Estados Unidos. Muitas vezes vocês vão encontrar charges, por exemplo, a águia careca americana, que é o símbolo dos Estados Unidos, contra o urso de cor marrom, que é chamado de urso canela, que era o símbolo do socialismo, da União Soviética. Também vocês vão encontrar a bandeira dos Estados Unidos contra o martelo e a foice da União Soviética. O tio Sam, por exemplo, que é o símbolo dos Estados Unidos, aquele senhor, contra os vermelhos, que é a União Soviética. Então, vocês vão encontrar diversas charges, pessoal, diversas imagens mostrando o quê? Essa época. Então, no livro de vocês tem dizendo os 2 presidentes, está entendendo? Tem o Nikita Khrushchev, que é esse careca. Vocês estão vendo que tem no livro de vocês o símbolo, a foice e o martelo, que representa o socialismo. E do outro lado o presidente Richard Nixon, que era o vice-presidente dos Estados Unidos, ele foi eleito com John Kennedy. Vocês sabem que John Kennedy não completou o mandato, só governou 2 anos. Em 1963 ele foi assassinado. Vocês sabem disso aí, que ele foi assassinado em praça pública. Estava desfilando no carro dele, ele recebeu 2 tiros, pessoal. Um na cabeça e outro no corpo. E isso aconteceu ao vivo, pessoal, em Dallas, na cidade de Dallas. Ok? Os motivos a gente não sabe, porque a pessoa que atirou, ela foi presa, só que antes dela dar um depoimento na delegacia, uma pessoa chegou e matou ela de frente à delegacia, quando ela estava sendo o quê? Fotografada. Nem chegou a dar um depoimento. Então, veja só, então Nixon assumiu como um presidente da República. Então, vocês estão vendo aí a questão da guerra, ok? Veja só, nós primeiro vamos começar com os Estados Unidos,
a ofensiva que os Estados Unidos fez nesse momento. Depois nós vamos ver a contraofensiva da União Soviética. Veja só, os Estados Unidos, eles saíram da Segunda Guerra Mundial fortalecidos, porque eles foram um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, com uma grande superpotência, tiveram percas humanas bem menores. Minha gente, os Estados Unidos perdeu cerca de 400 mil homens, se eu não estou enganado, 400 mil homens os Estados Unidos perdeu na guerra, então perdeu muito pouco. Para vocês terem uma ideia, a União Soviética perdeu 18 milhões de pessoas na guerra. 18 milhões. Os Estados Unidos só perdeu 400 mil. Então, veja só. O crescimento da sua economia, os Estados Unidos, desde o final do século XIX, com a segunda onda de revolução industrial, os Estados Unidos conseguiu se industrializar, conseguiu crescer. A Primeira Guerra Mundial também favoreceu os Estados Unidos nessa questão, como a gente estudou nas aulas anteriores. E veja só, em 1947, o presidente dos Estados Unidos era Harry Truman. E ele fez um pronunciamento. A partir desse pronunciamento, minha gente, é que inicia-se o quê? A ofensiva dos Estados Unidos contra a União Soviética. É o que a gente disse que começou para valer o que nós chamamos de Guerra Fria, que foi uma guerra o quê? Ideológica. Uma guerra de ideias. Não foi de conflitos armados diretamente entre a União Soviética e os Estados Unidos. Veja só. E nesse pronunciamento que Truman fez no Congresso norte-americano, ele anunciou as bases da doutrina Truman. Porque é o seguinte, eu vou utilizar essa palavra aqui, eles estavam com medo, eu boto entre aspas, com a ameaça, com o avanço do comunismo, do socialismo soviético no mundo todo. Então, os Estados Unidos, eles estavam o quê? Preocupados. Então, eles fizeram o quê? Eles fizeram algumas medidas para conter esse avanço do socialismo no mundo, esse avanço do comunismo. Veja só, e nesse pronunciamento, ele lançou as bases da doutrina Truman. Por que levou o nome Truman? Por causa dele. E essas bases, uma delas foi o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall foi uma ajuda dos Estados Unidos economicamente, emprestava dinheiro a juros baixos para os países europeus ocidentais, para eles reconstruírem o seu país, porque o país foi acabado com a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos países europeus, principalmente os ocidentais, eles estavam completamente destruídos fisicamente pela Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos criou esse plano com o nome Marshall. Por que tem esse nome? Porque foi desenvolvido por George Caleter Marshall, que era um ministro da Economia dos Estados Unidos nessa época. E ele também tinha sido um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Ele era um dos generais de guerra e era economista de formação. Então, ele cria esse plano. Esse plano era o quê? Para emprestar dinheiro aos países europeus ocidentais que foram arrasados pela Segunda Guerra Mundial. Então, era uma ajuda econômica. Veja só, os Estados Unidos não parou por aí. Eles também criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que nós conhecemos como OTAN. Então, a OTAN
que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi criada nesse momento também, que reunia os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos e o Canadá. E o que era isso, professor? Era uma aliança militar permanente. O objetivo que os Estados Unidos tinham era o quê? Era organizar e assegurar uma defesa dele, dos Estados Unidos e dos seus aliados para o quê? Para um avanço, um ataque, ameaça o quê? Comunista, socialista, soviética. Então é criada a OTAN. Hoje a OTAN, minha gente, ela faz parte das Nações Unidas. Mas o objetivo dela não é mais esse que nós estamos aqui explicando para vocês. Não é mais esse, que é para assegurar a defesa dos Estados Unidos e seus membros contra a União Soviética. Não. O objetivo de hoje da OTAN é justamente levar a paz e intervir em países que não conseguem o quê? Auto se determinar para promover a paz. Então, países que estão em guerras, muitas vezes a OTAN, o quê, minha gente? Ela entra e intervém nesses países. Então, países da África, da Ásia, a gente tem alguns desses países com a intervenção da OTAN, ok? Então, a ofensiva dos Estados Unidos, para ficar bem claro aqui para vocês, foram essas duas, minha gente. Foi a doutrina Truman, que foi uma doutrina lançada pelo presidente Harry Truman para conter o avanço do socialismo e do comunismo. Dentro dele, ele criou duas medidas, que foi o Plano Marshall, que foi a ajuda econômica para os países da Europa Ocidental que foram arrasadas pela Segunda Guerra Mundial, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, para se proteger o quê? Militarmente da União Soviética. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, Giovana, sobre essa parte aqui do assunto? Alguma dúvida, alguma pergunta, Giovana? Alguma dúvida, alguma pergunta, Letícia? Alguma pergunta? Não, professor. Nessa parte, para a gente ver a contraofensiva da União Soviética. Veja só, a União Soviética também foi uma vencedora da Segunda Guerra Mundial. Ela se tornou uma grande potência, uma superpotência. Então, veja só, a União Soviética, eu posso dizer até assim a vocês, que ela teve um papel mais decisivo na derrota dos nazistas na Europa do que o próprio Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, minha gente, só morreu 400 mil pessoas. A União Soviética, pessoal, morreu 18 milhões de pessoas, minha gente. 18 milhões. Então, foi muita gente que morreu na União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Então, principalmente na Europa Oriental, porque a derrota que os nazistas tiveram na Batalha de Stalingrado, que a gente até estudou, foi decisivo, porque a partir daí começa a derrota dos nazistas na Europa. Ok? Na Europa, essa derrota. Então, veja só. A União Soviética, ela deu primeiramente prioridade à reconstrução do seu país, principalmente a parte europeia, que ela foi destruída. A parte asiática da União Soviética ela não foi tão destruída, mas a parte europeia, sim. As principais cidades da União Soviética ficam hoje até na Rússia, que é herdeira da União Soviética, fica na parte da Europa. Então, veja só. Então, a União Soviética, temendo
com essas medidas que os Estados Unidos fizeram, que foi a doutrina Truman, com o Plano Marshall e a OTAN, então a União Soviética reagiu contra essas medidas que os Estados Unidos fizeram. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, chamado Comiform. Qual era a finalidade desse Comiform? Era coordenar e controlar ideologicamente as ações dos partidos comunistas da Europa Oriental, ok? Então, por meio da Comiform, os soviéticos finalmente ocuparam o seu posto na ponta que oposta dos Estados Unidos. Então, a partir daí, o mundo ficou bipolarizado nessas duas ideologias. Então, aí tem o quê? A Guerra Fria. Então, os Estados Unidos com a doutrina Truman e a União Soviética com o Comiform. E dentro desse Comiform, minha gente, a União Soviética criou também outras medidas, que a gente vai ver lá na frente, que vai ser a Comecon, que é o Conselho Mútuo Econômico, e o Pacto de Varsóvia, que a União Soviética também criou, reagindo contra os Estados Unidos dentro desse Comifor, ok? Então, veja só, na divisão da Alemanha, em 1948, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França anunciaram o desejo de quê? De integração alemã à Europa Ocidental. Só que a parte que foi destinada, minha gente, como a gente conheceu como a Alemanha Ocidental, essa parte aí, como a gente conhece, a Inglaterra, no caso a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, os Estados Unidos e a França unificaram em uma região só. E essa unificação em uma região só, até os setores da capital Berlim, originando a Berlim Ocidental, criaram, como eu disse a vocês, a Alemanha Ocidental, que tinha um nome de quê? De República Federal da Alemanha, a RFA, que era conhecida como Alemanha Ocidental. E a União Soviética, temendo com essa unificação dos Estados Unidos, com a França e com a Inglaterra, criando uma parte só, os Estados Unidos, eles o que? Unificam com os soldados soviéticos a parte oriental da Alemanha e a parte oriental de Berlim Oriental, bloqueando isso, e veja só, e ele cria a República Democrática Alemã, a RDA, que nós chamamos popularmente de Alemanha Oriental. Então, foi criado o quê? Foi criado as duas Alemanhas que já estava conforme o Tratado de Potsdam. Então, o Tratado de Potsdam já tinha tratando isso aí, que é a criação desses dois países, ok? E a Alemanha só unificou só depois da queda do Muro de Berlim. A gente vai estudar aqui no contexto como é que foi a construção do Muro de Berlim. Só em 1990 que a Alemanha se unifica, em fevereiro de 1990. O muro é derrubado em novembro, boa parte dele, só em fevereiro de 1990 que a Alemanha é unificada e é uma Alemanha só. A gente conhece hoje. Ok? Veja só. Continuando aqui, a União Soviética,
ela endureceu as suas relações contra os Estados Unidos, foi criado essa bipolaridade que nós conhecemos como Guerra Fria, e também, minha gente, ela criou o Conselho de Assistência Econômica Mútua, a Comecon. A Comecon, a União Soviética criou para dar uma resposta aos Estados Unidos com um plano Marshall. Porque era o quê? Era uma ajuda econômica para os países da Europa Oriental, que adotaram o quê? O socialismo, o comunismo. Então, era uma ajuda também. Uma ajuda, uma integração ao mercado das economias o quê? Planificadas. O que era economia planificada? Era um modelo de organização econômica típico dos países socialistas, que o Estado, por meio de planos elaborados, esses planos eram planos quinquenquais, eles duravam 5 anos, esses planos, e determinava o que deveria ser produzido e para quem também. Então, eram os planos, a economia planificada, através desses planos chamados planos quinquenquais, que era de 5 em 5 anos que eram feitos esses planos, dentro dessa economia planificada. Então, veja só, em resposta também aos Estados Unidos, em relação à criação da OTAN, Stalin, que era o ditador soviético nessa época, Stalin criou, minha gente, o Pacto de Varsóvia. O que foi o Pacto de Varsóvia? O Pacto de Varsóvia foi uma aliança político e militar com os países da Europa Oriental para se proteger de algum ataque dos seus membros ou da própria União Soviética aos Estados Unidos. Então, eles se protegeram, a União Soviética também criou para se proteger dos Estados Unidos. Então, a União Soviética cria também, em resposta à OTAN. Alguma dúvida, Alan, sobre essa parte aqui do assunto? Alguma pergunta sobre a Comecon e o Pacto de Varsóvia? Para a gente ir para outro ponto. Alguma pergunta, Alan? Alguma pergunta? Alguma pergunta, Beatriz Ferreira? Alguma pergunta, Beatriz Ferreira, sobre essa parte do assunto? Alguma pergunta, Pedro, sobre a parte do assunto? Não. Então, veja só. Então, resumido aqui, então a gente coloca assim, a doutrina Truman, dos Estados Unidos, criou o Plano Marshall e a OTAN. A Comeform, da União Soviética, criou a Comecon e o Pacto de Varsóvia. Ok? Foi a resposta que a União Soviética teve. Veja só, passando por isso, a Alemanha, como eu disse a vocês, ela foi dividida. A Alemanha foi dividida em 2 partes, como eu expliquei ainda agora há pouco. Veja só, na década de 50, a Berlim Ocidental, ela recebeu muito investimento por causa do Plano Marshall dos Estados Unidos. E ela cresceu. Só que as pessoas que moravam na Berlim Oriental, que era controlada pela União Soviética, passaram a emigrar para a parte ocidental. Passaram a emigrar, porque estava havendo um grande crescimento. A União Soviética também investiu, pessoal, mas não foi
igual ao investimento que os Estados Unidos fez com o plano Marshall. Não foi igual. Não foi. Então, veja só o que aconteceu aí. Então, nos anos da década de 50, então ocorreu isso. Então, pessoas da parte de Berlim Oriental emigrando para a parte ocidental. Veja só, em agosto de 1961, a União Soviética, querendo diminuir o fluxo de pessoas que iam da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, ele constrói o Muro de Berlim. Constrói um muro que tinha mais de 150 quilômetros, tinha mais de 4 metros de altura. Ele constrói esse muro para impedir o quê? O fluxo de pessoas da parte de Berlim Oriental para a Ocidental. E esse muro, ele foi o símbolo da Guerra Fria. Ele tinha até um apelido, que era chamado de Muro da Vergonha. Era o apelido desse muro, o Muro da Vergonha. Era o símbolo da divisão, pessoal, do mundo durante a Guerra Fria em 2 blocos, capitalista e socialista. Então, no livro de vocês, por exemplo, na página 204, tem aí uma imagem mostrando o quê? A construção desse muro aí, de Berlim. Então, ele foi construído com essa finalidade. A gente sabe que no ano de 1989, em novembro, dia 9 para o dia 10, esse muro ele foi derrubado, boa parte dele. Ainda hoje existe alguns pedaços desse muro para relembrar a história, que a Alemanha foi dividida em 2 por causa da guerra. Ainda tem. Hoje é o que? É um museu a céu aberto, é um patrimônio cultural da humanidade. Então, em Berlim tem. Ok? Alguma dúvida sobre a divisão do Muro de Berlim? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Gente, alguma pergunta, Letícia? Alguma pergunta, José Matheus? Alguma pergunta? Matheus Soares, alguma pergunta sobre essa parte aqui do Muro de Berlim? Não. Então, veja só. Eu queria que vocês colocassem o nome de vocês no chat, minha gente. A participação de vocês da primeira aula. Coloca o nome de vocês e a série, por favor, que é a primeira chamada. Então, veja só, minha gente. A gente vai dar uma parada aqui, falta 1 minuto. Na segunda aula, eu só vou terminar o restinho desse assunto. Eu vou terminar, falta uma partezinha para mim terminar. Eu vou terminar com vocês. Aí eu vou passar uma atividade de classe no restante da aula. Então, os outros 40 minutos que a gente tem na segunda aula, 10 minutos aproximadamente dá para eu terminar essa segunda parte aqui. Está faltando para terminar essa aula. E os outros 30 minutos, vocês vão fazer a atividade de classe. Ok? E veja só, essa atividade de classe, eu coloquei para vocês no Google Sala de Aula, porque vocês me pediram, eu coloquei. Aí, quando for depois, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula e vocês vão mandar pelo Google Sala de Aula. Eu vou colocar a atividade de classe e vou colocar a atividade de casa. A de classe vocês vão ter nessa aula, é uma atividade pequena para vocês terminarem nessa aula, e a de casa vocês vão ter até sexta-feira para vocês me entregarem. Vou colocar no